Vocês estão conseguindo ver a tela? Sim, está aparecendo. Pessoal, vou apresentar para vocês como que a gente trata infraestruturas a code no Banco Inter. A gente fez uma série de evoluções na infraestrutura e a gente passou por certos casos também que, com certeza, vocês vão ter passado ou vão passar, de migração, de solicitação de criação, de gerenciamento de infraestrutura, como lidar com o suporte disso, e como evoluir e até criar uma plataforma para vocês de gerenciamento de código, de infraestrutura como código. Meu nome é João Felipe, sou engenheiro de software aqui do time de Foundation, do Inter. Eu comecei trabalhando com infraestrutura, e aos poucos eu fui trilhando aí o caminho para desenvolvimento, e hoje eu estou especializado aí no desenvolvimento de aplicações voltadas para infraestrutura. E o que é o Dollar, né? O Dollar é uma plataforma interna do Inter. Você vai gerenciar, aprovisionar, destruir infraestrutura via código. Ela utiliza a linguagem declarativa como input do usuário, ou seja, o usuário não vê código Terraform durante o provisionamento de recursos, na manutenção, ele só vê um HCL. O intuito disso é ser simples e objetivo. Os HCLs que a gente disponibiliza para o usuário são sempre comentados, têm valores default e sempre requer o mínimo de configuração possível para você fazer um recurso da AWS, do Kafka, do Kubernetes e Go Live. Ele utiliza os conceitos de GitOps, então 100% do que vai executar Terraform lá vai ser via pipelines, automações, comandos, até os comandos do Terraform, como um replace providers, um init específico, se precisa dar para mudar a versão do Terraform, tudo é via GitOps. E esse nome é em homenagem a um ex-colaborador aqui do Inter, que é o Dolabella. Então, a gente quis homenagear ele com esse nomezinho da aplicação. E por que a gente precisou fazer uma plataforma para gerenciar IAC aqui no banco? Né? Como que era antes? Né? Uma pessoa desenvolvia uma aplicação aqui, geralmente alguns squads, totalizando uns 100 desenvolvedores por aí. E vamos dizer que um desenvolvedor terminou a aplicação e ele precisa de 3 recursos. Ele precisa de um tópico SNS, precisa de um IAM role e uma policy, para poder, para o serviço dele, acessar o próprio tópico SNS. Ele teria que abrir 2 chamados, um para cloud e um para segurança, para criar um tópico e as IAMs. E esses chamados têm um SLA de atendimento. Aí, os squads, eles faziam a criação via console, AWS CLI ou CloudFormation, retornavam os IDs, né, os dados. Às vezes, tinha uns problemas que o usuário não informava tudo que ele queria, ou então ele dimensionava mal o recurso que ele precisava abrir um novo chamado para dimensionar. Então, você vê que tem um certo atrito, uma certa burocracia e demora para poder fazer as coisas acontecerem. Né? Além disso, quando se cria uma coisa via console, AWS CLI, não no CloudFormation, mas quando você cria com esses 2 especial, você perde um pouco de governança, porque você não tem uma padronização, por mais que você siga manuais, formulários, protocolos para poder criar os recursos, sempre vai ter um problema, alguém vai esquecer algum recurso para trás, no futuro não vai saber de quem que é esse recurso, um nome esquisito, tudo em caixa alta, tudo em caixa baixa, começa capitalizado, com traço, sem traço, então você não sabe, você não tem uma padronização nas contas. Isso fica muito mais grave quando você tem vários ambientes, produção, staging, desenvolvimento, homologação, e várias contas. Então, o Inter tem aí a parceria com a AWS, todo mundo já conhece isso, e tem diversas contas. Imagina você gerenciar, por exemplo, recursos de homologação em 3 contas diferentes e abrir 3 cards. Então, isso daqui é uma conta que não fecha, porque à medida que passam os meses, ia tendo mais 50 desenvolvedores. Aí o time de
de suporte de infra não conseguia atender as demandas. Aí passa mais um mês, mais 50 desenvolvedores. Aí acaba que o time de infra virou gargalo. O que a gente pensou? Olha, temos esses problemas. Ó, demora dos cards, SLA de suporte está muito alto. A gente não consegue fazer auditoria para saber dessas mudanças. São muitos cards para fazer auditoria. Os quads estão precisando de mais autonomia, porque eles querem entregar mais coisa mais rápido. E falta padronização. A gente não consegue rastrear certas coisas. Antigamente, o centro de custo era um centro de custo só para o TI inteiro. Então, não tinha gerenciamento de tags e tudo. Então, ia tudo para todos os recursos iam para um centro de custo. Então, a gente não tinha nem como otimizar nossos custos com isso. Então, decidimos fazer uma plataforma que gerencia IAC. Eu vou explicar para vocês as decisões que a gente tomou de acordo com o tempo, as decisões estratégicas, né? E algumas ferramentas que a gente utiliza para facilitar o dia a dia de vocês. A primeira coisa que a gente pensou é que a gente tem que utilizar o Terraform sozinho, ele não consegue entregar o que a gente precisa, que é a governança de configuração. A gente precisa que cada recurso, ou então cada módulo, ele tem que ter um state separado. Como a gente tem várias contas em vários ambientes, só o workspace não funciona para a gente. A gente prefere deixar o state separadinho e também, de preferência, utilizar o state, hoje vai utilizar GitOps, utilizar o próprio repositório do Git para poder fazer esse gerenciamento. E quem que é o grande protagonista nesse caso de gerenciamento de configurações? Que é o TerraGrant. Ele é uma ferramenta complementar do pessoal da GrantWork, né? Ele adiciona alguns recursos de gerenciamento de configuração, remote state. Ele consegue fazer um depara para o caminho de diretórios do repositório Git para o caminho do S3. Então, você vai ter, bem parecido com o Workspace mesmo, você vai ter os states lá separadinhos por diretório. E ele utiliza o conceito DAI, né, que é para poder você não ficar reutilizando o código Terraform em todos os repositórios. Então, ele evita exatamente isso daqui. Ó. Você tem uma conta, que é a Live, por exemplo, tem ambientes de produção. Dentro você tem aplicativo, MySQL, VPC, e lá tem um monte de main.tf, que importa módulos. Para a gente, isso aqui não é interessante. Então, o que o TerraGrant oferece? Que você não utiliza código Terraform nos repositórios. Em vez disso, você utiliza arquivos .hcl. E o que tem nesses arquivos .hcl, que são tão importantes assim? Eles apontam para um módulo Terraform e eles guardam apenas segredos, apenas variáveis. Guarda apenas variáveis, exatamente. Então, o usuário, no dia a dia dele, ele só vai ter acesso a alterar a versão do módulo que ele precisa e também alterar o valor de uma variável. Por exemplo, mudar o size de instâncias, aumentar a quantidade de instâncias, sei lá, adicionar um security group específico. Ele não vai ter acesso ao Terraform. E como a gente pensou na construção disso, né, do repositório em si? A construção vai ser utilizando um repositório Git para cada squad. Para a gente é interessante guardar algumas informações, como, por exemplo, como o TerraGrant permite você segmentar a estrutura de pastas de acordo com a sua demanda. A gente coloca aqui, como o item tem muitas contas, então a gente coloca o ID da conta como o primeiro diretório, a região onde está sendo provisionado esse recurso, a solução, que é um identificador para custo daquela solução que o produto quer entregar. Então, se um produto, por exemplo, é direcionado a cartão de crédito, tem uma solução de cartão de crédito. Então, você consegue direcionar ali o centro de custos para essa solução. Então, você consegue pegar todos os recursos que tem essa solução e jogar lá no billing, e você tem o preço dele, para ver se ele compensa, se ele está pagando realmente o que ele se propõe.
tem um ambiente, né, homologação, desenvolvimento, etc. E aqui o nome arbitrário que você pode colocar, se é um tópico SNS, um SNS subscription, etc. E lá dentro ele vai ter um TerraGrant.hcl. Aqui ele faz o mesmo o caminho com o S3, né? O próprio TerraGrant faz isso. E quando a gente for utilizar no Pipelines, ele tem que ter um comportamento bem específico. Se a pessoa for criar um arquivo ou modificar um arquivo, ele tem que rodar um TerraGrant Apply, que é a mesma coisa do Terraform Apply. Ele só tem uma camada a mais para poder criar uma configuração. E se a pessoa remover o arquivo, ele tem que dar um TerraGrant Apply menos destroy, porque ele vai rodar o apply, mas ele vai remover tudo que está lá. Beleza. Você está falando comigo que é para a gente colocar as variáveis do Terraform lá no repositório. Mas e os segredos? Banco de dados, chaves, essas coisas assim. A gente pensou em várias soluções para isso, né? Lembro que o Bernardo falou comigo uma vez, e hoje no mercado tem diversas. Tem o próprio Vault, tem o AWS Secret Manager, e para a gente foi bem mais fácil implementar com o Mozilla Sops. O que é o Mozilla Sops, né? Ele é um binário que ele faz encriptação de campos de um JSON. Então, se você tem um JSON numa estrutura específica, e ele consegue encriptar aqueles campos com uma chave KMS. Então, o usuário, ele tem um arquivinho na máquina dele, que tem esses valores, ele vai preencher lá com os valores secretos que ele precisa, de usuário, senha, etc. E assim que ele utilizar o client do dólar, que utiliza o SOPS como ferramenta, ele vai utilizar a chave KMS para encriptar esses valores, e o que vai para o repositório do dólar, de Squad, são esses valores. Então, somente quem tem acesso a essa chave KMS, que é o próprio Squad, consegue desencriptar esses segredos. E mesmo assim, algumas roles específicas dos Squads, que são as pessoas que são responsáveis pelos produtos. Então, não tem problema esse arquivo de baixo ir para o repositório, porque somente quem tem acesso à chave KMS consegue desencriptografar ele. Beleza, estou falando bastante de estrutura, mas como vocês lidam com o código Terraform, né? A gente tem uma abstração aqui que a gente chama de blueprint. A gente guarda o escopo. A blueprint é nada mais que vários módulos agrupados. Por exemplo, olha, eu quero resolver um problema para provisionar RDS, por exemplo. Então, eu vou guardar o escopo de RDS, todos os recursos que precisam para o RDS funcionar, a lógica que eu preciso para fazer essa validação, e dentro dessa blueprint vão ter os módulos filhos, que eles vão ter os resources e os data sources. Um exemplo de blueprint. A blueprint de RDS, por exemplo, ela tem uma validação chamada, por exemplo, eu quero, se for produção, o ambiente, ele tem que fazer uma retenção em X dias. Mas se for desenvolvimento, não precisa de uma janela de manutenção. A blueprint compila isso via locals, né? Ele faz esses cálculos e faz esses inputs lá para os módulos filhos, que são os de execução. E esses caras que guardam os recursos específicos. Aqui está um exemplo de uma blueprint, ela é de SNS, então aqui o nome dela, qual que é o módulo que ela está utilizando, a versão, e aqui os campos já comentados, né, os campos com valor padrão, se a pessoa quiser criar um tópico SNS com esse nome, alguns são comentados aqui, que não precisa explicitamente da pessoa preencher, já vai com valor default. Então, se a pessoa submeter esse arquivo aqui num repositório de IAC, ele vai criar um recurso, um tópico SNS lá no AWS, na conta que ela, dependendo do diretório que ela colocar, ela consegue provisionar na conta. Como que funciona a arquitetura, né? A gente tem um client que roda na máquina do usuário no pipeline do GitLab e vários microserviços que eu vou explicar aqui para frente, um pouco mais para frente. Então, antes do dólar, tinha toda aquela estrutura de criar card, executar, esperar a execução dos squads.
E depois do dólar ficou assim. A pessoa precisa de uma criação de recursos, ela utiliza o cliente do IAC para criar esses arquivos aqui, que são bem fáceis de preencher. Ela submete um pull request lá para o GitLab, no repositório. O IAC calcula quem são os aprovadores desses caras. Por exemplo, se for um ambiente produtivo, ou uma conta produtiva, uma conta crítica, ele vai adicionar os aprovadores de repositório, que são as pessoas responsáveis por aquele squad, no card do Gira. E se, por exemplo, se for um caso de uma IAM role, uma IAM policy, ele vai colocar o time de segurança como revisores do código. Então, a pessoa não, os times agora não precisam ir lá na AWS e criar o recurso manualmente. Elas vão pegar o arquivo HCL e somente fazer a review dele. E apontar, olha, esse tempo aqui, você não pode deixar essa policy desse jeito. Você não pode fazer essa construção, esse recurso está mal dimensionado. Então, você tem uma review antes de executar o código do Terraform. Assim que todos aprovam, tem alguns casos, para aprovação, tem alguns casos, por exemplo, em ambientes de sandbox, de testes, que a aprovação ela é um pouco mais branda. Então, tem recursos aqui, por exemplo, que ele nem vai pedir para ninguém aprovar. Ele já vai criar o recurso direto. Então, a pessoa submete o arquivo, passa lá, ela mesma dá o apply e o arquivo já está na execução, depende muito do recurso. Por exemplo, uma fila SMS, uma fila SQS, um parâmetro store, uma coisa que não tem tanta prioridade assim. Então, assim que ela executa, o dólar executa o Terra-Gantt executa o Terraform e cria o tópico SMS baseado nos inputs que tem aqui. Beleza, o que a gente ganhou com isso, né? Então, agora as reviews são somente dos especialistas, né? Por exemplo, se a pessoa está provisionando um RDS, vai automaticamente acionar os especialistas de banco de dados. Ou se está provisionando um recurso de redes, vai acionar os especialistas de redes. E essas pessoas só vão revisar o código, elas não vão executar nenhuma ação manual. Aí você faz as correções, submete novamente, e se aprovar, já vai direto para o Terraform já executa e cria os recursos. Você tem flexibilidade, né, em certos ambientes, como eu falei, sandbox, desenvolvimento, que você quer testar um recurso novo ali, você quer testar uma integração nova, então as aprovações são mais brandas, chegando ao caso, por exemplo, de não ter certas aprovações. Segurança, a gente tem os cards do Gira, a gente implementou um tracking, porque auditoria nem sempre sabe utilizar o CloudTrail. Então, a gente precisa de uma maneira mais fácil e autônoma dos auditores conseguirem buscar o histórico dos recursos. Teoricamente, aqui, qualquer pessoa que tem acesso ao GitLab consegue solicitar uma criação e uma modificação de recursos, mas vai ser uma criação específica e que afeta e alguma coisa impacta, se for uma mudança que impacta em algum ambiente, alguma coisa, ela vai requerer aprovação antes de aplicar. Então, você consegue criar a solução sem ter acesso ao AWS, ao Kafka e tudo, mas só se os responsáveis aprovarem que o seu código vai para que aquele recurso vai ser trabalhado, né, vai ser gerido. E os recursos agora, com esse tipo de mudança, os recursos são padronizados. A gente consegue colocar, por exemplo, todos os tópicos com o mesmo formato de nome. A gente consegue criar tags estratégicas para saber se aquele recurso é de produção, se é de desenvolvimento, qual o centro de custo, qual que é o link da URL do arquivo que criou aquele recurso. A gente consegue ser tão assertivo nesse ponto. Qual que é o squad que é responsável, qual que é a área que é responsável. E daqui a 2 anos, por exemplo, a gente pode pegar um recurso que é feito no IAC e saber exatamente quem que criou, onde que criou, quem que são os responsáveis, e sem ficar correndo atrás de faturar. O billing é segmentado por tags, né? Então dá para segmentar lá a área de cartões, com a área de crédito, a área de infraestrutura, tudo é segmentado por tags.
Os ganhos que a gente teve implementando isso, teve menos burocracia para gerenciar a infraestrutura, as aprovações são quando necessário, os times de infra estão focados mais em inovações em infra, que isso é um detalhe muito importante, principalmente migração para cloud e outros projetos de infraestrutura, não mais atender cards, essencialmente. Rapidez no delivery de infraestrutura, logo, rapidez na entrega de novos produtos. Então, em TI, toda hora que você abre o aplicativo, tem produto novo, porque a gente consegue acelerar muito com o Terraform e o TerraGate. Só que tem problemas, né? Você enfrenta alguns problemas quando você cria uma plataforma dentro da empresa. A questão de documentação, como entra muita gente, a empresa é muito grande, então você tem que investir pesado em documentação. Às vezes, você cria a documentação, cria silos, tipo assim, cria variações da documentação. Quando você faz um lançamento de uma feature muito grande, e tudo, você tem que correr atrás, sair atualizando todas as documentações, principalmente quando a empresa tem uma base de documentação segregada. Em alguns casos específicos, tem muita aprovação. Por exemplo, às vezes você precisa de 5, alguns casos específicos são 5 aprovadores que precisam, você tem que sair correndo atrás de cada um deles para aprovar o seu merge request. Acho que o pior de todos é a manutenção de base de código Terraform, que é uma coisa que dá dor de cabeça mesmo, principalmente quando um time não tem tanto domínio com o Terraform para poder fazer manutenção nos módulos. Se você, por exemplo, mudar o nome de um recurso, ou alterar o valor default de um campo que solicita, por exemplo, o replace do recurso. Quando a pessoa atualizar aquele recurso que estava parado há 2 anos, ele vai tentar recriar. O Terraform ele vai tentar recriar o recurso. Aí você pode ter um probleminha de indisponibilidade. Então, a gente criou vários recursos, vários tipos de implementação do próprio dólar para poder evitar da pessoa recriar o recurso, e vários alarmes e impedimentos para a pessoa evitar de criar o recurso. E sempre apontando para a documentação ou então apontando para o nosso time de suporte. E outra coisa, quando tem um trade-off, que quando você não entrega muito código Terraform para o usuário, ele não vai entender muito dos erros do Terraform. Então, você tem que ter uma equipe para auxiliar no debugging de erros de Terraform. Então, vai ter um suporte recorrente e fortemente atrelado à documentação. Então, aqueles suportes que sempre ocorrem assim, você tem que sempre lançar uma documentação. O tempo está estourando aqui, eu vou ficar devendo a apresentação da plataforma e do IAC. Acho que o Inter vai fazer algumas apresentações de tecnologia aí nesse próximo ano. Aí eu vou ver se eu consigo trazer o IAC para vocês. Acho que é isso. Podem contar comigo aí nas redes sociais, qualquer dúvida. E estamos aí. Ô, João, tudo bom? Obrigado pela apresentação, cara, foi muito boa. Alguma pergunta para o João, pessoal? Vi que o Alex Oliveira fez algum comentário ali, mas imagino que ele já conhece você. Oi? Não, o Alex Oliveira, nesse exemplo, o próprio GitLab olha o HCL e define os aprovadores baseados no resource, ou é outra ferramenta? É um dos microserviços do Dollar, né? Ele tem um microserviço especialista em olhar state e aquele caminho lá do state, né? Que o TerraGant armazena. Então, ele consegue saber em detalhes qual que é o input que a pessoa deu, se um recurso está sendo criado ou não, qual tipo de recurso. Por exemplo, se uma instância está oversized, por exemplo, ele consegue detectar e associar os aprovadores específicos daquela blueprint, por exemplo. Aí, por exemplo, se ele vê que está uma porta de security group, ou então um range muito aberto, ele consegue associar o time de redes lá,
para a pessoa, para o time de redes orientar a pessoa a fazer o correto. Então, tem um microserviço especialista nesse tipo de análise. Perfeito. Alex, o GitLab comunica com o Dollar, que faz os cálculos das aprovações. Sim. Ah, tá. E o André está respondendo para o Alex, perdão. Sim, sim. Alguma outra pergunta, pessoal? O André trabalha com você? Sim, sim. Meu time. Perfeito. Se não tem mais perguntas, obrigado, João. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pela apresentação. Né? E espero que você tenha desfrutado também. Valeu, muito obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.